Sim, estamos ao vivo, 17 de dezembro de 2021, às 8 horas e 1, para falar sobre planejamento e metas para 2022. Se você ainda não começou a olhar para o teu planejamento do ano que vem, para as tuas metas do ano que vem, vai fazer aquela resolução de ano novo, na virada do ano, em janeiro, tá imaginando, como é que vai ser meu ano que vem? Essa live é para você. Esse conteúdo foi criado para você. Eu já montei meu planejamento, eu já montei as minhas metas, eu fiz o meu passo a passo do que eu quero atingir no ano que vem, o que eu preciso fazer para atingir essas metas, e eu vou compartilhar, eu vou dividir isso com vocês agora. Seguinte, público da live de hoje, como eu falei agora há pouco, pessoas que já estejam começando a olhar para o ano que vem e queiram fazer um ano que vem diferente, queiram fazer um ano que vem melhor do que foi esse 2021 e até mesmo melhor do que 2020, que a gente sabe que para algumas pessoas não é muito difícil conseguir, que ótimo, então vamos buscar melhorias, vamos buscar melhoras daqui para frente. Então pessoas, público, né, pessoas que estejam buscando um ano que vem melhor do que foram os dois últimos, meu objetivo principal, que você saia daqui sabendo, tá? Como montar o teu planejamento financeiro, como montar as tuas metas para o ano que vem, sabendo como é que eu fiz, e para você também ter essa base, essa noção, essa visão e poder montar o seu planejamento desde agora. Tá? Não deixar apenas para aqueles últimos dias de 2021, aquele finalzinho, para você já começar o teu ano com um planejamento mais direcionado, beleza? Seguinte, quais tópicos eu vou trabalhar na live de hoje? Eu vou falar tópico por tópico enquanto eu for falando. Hoje eu não vou passar os principais tópicos, porque senão eu vou dar spoilers, né, da live. Então eu vou começar o conteúdo com tudo e aí eu vou passando tópico por tópico com você. Primeira coisa, por que eu decidi fazer meu planejamento no começo de dezembro? Tá? Eu montei meu planejamento, eu não tenho aqui a data exatamente, mas assim, olha, já faz 8 dias que eu fiz a última alteração na minha planilha. Então, dia 9 de dezembro, eu já tinha feito planejamento antes também. Então, no dia 2, 3 de dezembro, eu fui lá e montei meu planejamento, beleza? Pro ano que vem inteiro. Minhas metas, o que eu quero, como é que eu vou fazer para atingir, quanto de renda eu preciso para fazer, para atingir esses objetivos também, tá? Eu fui montando esse passo a passo. Por que eu comecei a fazer o meu planejamento no começo de dezembro e não deixei para fazer no ano que vem, não deixei para fazer mais pro finalzinho desse ano, não deixei para fazer de repente até com o ano já rodando? Porque eu quero terminar o ano, na verdade, já indo na direção de conseguir atingir esses objetivos. Então, por que eu decidi, meu primeiro motivo foi, eu quero terminar o ano indo para essa direção. Então, assim, se eu sei que eu quero chegar aqui, se eu sei que eu quero chegar aqui, eu não vou começar a ir para lá, eu vou começar a ir para cá. Então, eu termino meu ano, tá? Eu termino meu ano indo nessa direção, já começando a fazer coisas para chegar nesse ponto, para já ter condições de chegar, de ter mais chances de chegar nesses objetivos também, nessas metas. Por isso que começou dezembro, eu falei, vou montar meu planejamento para saber em qual direção eu tenho que ir, não, mas eu quero ir. Diferente do eu quero ir para essa direção. Então eu fiz meu planejamento já para ter essa antecedência, beleza? E como que eu comecei meu planejamento para 2022? Indo até um passo atrás, como é que eu fiz meu planejamento de 2021, o que eu consegui atingir e como que eu comecei meu planejamento para 2022 com base nesse 2021. Eu li o seguinte, eu tinha alguns objetivos pessoais, alguns objetivos de saúde físicos, alguns objetivos de carreira, alguns objetivos de moradia e tal. Eu tinha alguns objetivos que eu listei no comecinho de 2021, lá por fevereiro mais ou menos, tá? Planejei, fiz mais ou menos o passo a passo do que eu precisaria fazer para atingir e tal, e fui buscando esses objetivos. Dos 8 objetivos que eu tenho para esse ano, tá? Que eu tinha para esse ano, o ano já está acabando, eu consegui atingir 3, com certeza, que foram 3 absolutos, e 1 que foi uma parte. Tá? Então assim, de 8 objetivos, 3,5 eu consegui atingir, chegou quase na metade dos meus objetivos. Cara, isso é bom, isso é ruim? Depende muito, tá? Tem pessoas que têm um objetivo só, e é um objetivo tão grande que se eles atingirem inteiro ou metade já é muito bom. Para mim, esses 3,5 foram muito bons. Foram objetivos praticamente chaves para os restantes, né, do que eu não consegui fazer, que ficou ali na lista e tal, mas que dá para algum ainda dá para terminar o ano fazendo, mas
os que não deram a gente traz para esse ano também, tá? Para 2022. Beleza, como é que eu comecei o planejamento para 2022? Eu peguei e comecei a listar o seguinte, falei, tá, o que eu preciso? Necessidade, tá? O que eu preciso, assim, objetivo para o ano que vem? Manter um padrão de vida X? Beleza, então essa é a prioridade, tá? Manter um padrão de vida porque isso me traz qualidade de vida e tal. Minha primeira prioridade foi essa. Depois, eu tenho aqui um objetivo de... Até pegar aqui a listinha, ó, que é mais fácil. Pronto. Desenvolvimento da empresa. Então, desenvolvimento da minha empresa é importante para mim. Eu peguei e coloquei nessa lista também, porque isso fez sentido para mim na hora de montar esse planejamento. Depois, eu falei assim, bom, o que eu preciso fazer também? O que eu quero fazer? Preciso não, o que eu quero fazer também? Tá, eu quero ter uma reserva financeira maior do que a que eu tenho hoje, do que eu conquistei nesse ano, também faz importante, coloquei na lista. Viagens para o ano que vem, poxa, tem assim alguns objetivos de viagens também, então coloquei nessa lista. Fazer uma coisa ou outra, uma melhoria ou outra na minha casa, alguns cuidados físicos, alguns cuidados de saúde, quem sabe ter um carro no ano que vem, tá? Eu fui começando a listar os meus objetivos para o ano que vem, tá bom? E eu comecei a montar essa lista, tá? Baseada na lista desse ano. Então eu não peguei do nada assim, eu peguei o que eu consegui atingir que eu quero manter, então eu trouxe para esse ano, e também coisas novas. Então eu fui fazendo essa lista, né, do que eu quero atingir, dos meus objetivos. Depois eu comecei a ver, tá, qual que era a viabilidade financeira. Como assim? Quanto que eu ia precisar por mês para cada um desses objetivos, quanto que eu ia precisar por ano para atingir esses objetivos também, ou quanto que eu ia precisar no total em 2022 para atingir esses objetivos. Eu fiz uma lista, eu fiz coloquei para cada objetivo um valor mensal, um valor anual, um valor total, enfim, eu fiz uma lista. E comecei a entender assim, foi bom, esse valor aqui, para eu poder atingir tudo que eu quero nesse ano, teria que me dar uma renda X. Falei, caraca, essa renda X é uma renda que hoje para minha realidade, é uma renda 2 vezes, até alguns meses 3 vezes do que eu consigo tirar aqui na empresa. Eu falei assim, então, talvez não seja tão viável. Vamos começar a fazer assim, vamos listar prioridades. Vamos listar então, vamos definir prioridades. O que é a tua prioridade número 1? Tá. Mas Lucas, prioridade é você priorizar algo, é você colocar uma coisa só. Então eu fiz por prioridade, por blocos de prioridades, tá bom? Prioridade número 1. Contas, né, de padrão de vida e reinvestimento na empresa. Prioridade 2, reserva financeira coloquei também. Prioridade 3, as viagens que eu planejei. Prioridade 4, uma coisa na casa, de repente algo de saúde, algo físico que eu preciso fazer. Prioridade 5, aí sim um carro, uma outra viagem, enfim, mais para o final do ano. Comecei a colocar blocos de prioridade. Tá? Então eu não só listei o que eu queria, vi quanto que ia me custar atingir cada uma dessas coisas, vi se era viável, se era atingível realmente, tá? Eu conquistar cada uma dessas coisas. Eu tô olhando pra tela porque eu tô com essa lista aqui na minha frente, tá? Fiz essa lista e depois eu priorizei. Eu coloquei, bom, prioridade 1, tá? É atingível? Total. Prioridade 2, já começa a ser um desafio interessante, mas ainda assim, prioridade 3, caraca, já começa a exigir mais de pensar fora da caixa, de ter ideias novas, de fazer rendas novas, assim como prioridade 4 e 5 também, tá? Mas esse foi o meu passo a passo do planejamento. Eu listei o que eu quero, o que eu desejo para esse ano, eu fiz o quanto que ia custar por mês e por ano, tá bom? E escalei ordenei em ordem de prioridade. Ordenei assim, prioridade 1, 2, 3, 4, 5, para ver se fazia sentido, tá? Para ver se realmente eu conseguia ou não nesse ano, o que eu conseguiria fazer mais ou menos com o que eu já tenho meio que esquematizado de renda, o que pode potencialmente vir, como que pode vir. Eu comecei a fazer esse planejamento, tá? Depois, eu fui planejar a minha renda. Por quê? Vamos lá, eu sei quanto que para atingir esses objetivos eu vou precisar por mês, por ano mais ou menos. Legal. Aí eu fui planejar minha renda. Eu fui olhar o que eu já tenho de rendas mais ou menos, não vou chamar de garantidas, mas rendas que estão ali meio que contratadas, rendas que eu já tenho de clientes que já estão fechados, enfim. E listei no ano que vem como é que tá, janeiro, fevereiro até dezembro, beleza? Já fiz essa lista.
Aí depois eu comecei a pensar assim, tá, o que mais que eu posso, o que mais que eu precisaria fazer, ou o que eu posso fazer para colocar algumas metas aqui. Então vamos lá. Eu já tenho essa renda meio que garantida, tá bom. Aí eu tenho um projeto que está para começar a rodar. Tá, quanto será que esse projeto pode me dar por mês? Aumenta mês a mês? Diminui? Como é que é essa conta? Eu fui fazendo algumas estimativas. Tem alguns produtos que eu vendo também, então coloquei esse infoproduto o curso, né, que eu vendo. Como é que esse curso pode me dar também algum tipo de renda? A minha consultoria, qual que seria uma possível meta para mim? Eu preciso de um cliente novo, 2 clientes novos, como é que seria isso? Como é que eu receberia desses clientes também? Fiz essa listagem. O que eu tenho chance de realmente fechar no ano que vem? Um trabalho que pode virar, que pode vir a mais, um trabalho que pode de repente fechar com um cliente que já me deu um indicativo de que vai ter uma possível contratação do meu trabalho e tal. Então eu fiz essa listagem também, vou até atualizar agora, porque hoje eu falei com uma cliente que já me deu uma informação nova. Então assim, eu fui fazendo a listagem, tá, um planejamento da renda, para entender como é que ia estar o meu ano. Como é que vai estar assim, janeiro, fevereiro, março até dezembro, do que já está certo e de possibilidades. Depois eu falei o seguinte, bom, se eu mantiver o que está para vir aqui de renda e tal, não atinjo todos os objetivos no ano que vem. Tá? Alguns são importantes para mim, né? Todos são importantes, todos são relevantes, mas alguns mais do que outros. Falei, talvez eu não consiga atingir os mais importantes, né? Essa parte de prioridade e tal. Falei, como é que eu consigo fazer de uma forma para tentar encaixar esses objetivos, se não todos, uma boa parte do ano que vem? Aí eu peguei uma tabela e montei janeiro, fevereiro, março, foi assim, janeiro, fevereiro, março, os objetivos, tá? Os 9 objetivos, e fui colocando meio que uma divisão, tá? Do que eu já tinha de renda para receber, do que está meio que certo, e do que pode vir também, tá? Eu fiz meio que uma lista e fui colocando assim, esse mês eu tenho aqui a conta da casa, o reinvestimento da empresa, aí tem o objetivo de uma viagem tal. Eu posso guardar uma grana para essa viagem, posso guardar esse mês, beleza. Vou guardar um pouco mais no mês que vem, um pouco menos. Eu quero talvez... tem uma outra viagem também para o ano que vem. Talvez então assim, começar assim que eu terminar o pagamento dessa primeira, eu começo o pagamento da segunda. Coloquei isso na tabela também, coloquei essa parte de planejamento. Tem um objetivo que não precisa necessariamente finalizar no ano que vem, talvez algo em relação a um carro, mas eu posso juntar uma grana para continuar em 2023? Posso. Então assim, eu fui ajustando esse orçamento para meio que colocar tudo, né, todos os objetivos, toda essa lista, tá? De uma forma que eu consiga juntar essa grana, consiga guardar esse dinheiro e mantendo meio que esse planejamento, o básico acontecendo, né? A qualidade de vida, reinvestimento da empresa, que para mim, o quanto mais eu reinvisto no meu negócio, melhor para mim também. Então, essa parte base mantendo, né, mês a mês sem mexer em nada. E aí daí para frente, o que era um planejamento que pode ser mais flexível, eu dei essa flexibilizada também. Tá? Então defini as metas e fui ajustando mês a mês. Basicamente, o passo a passo que eu segui foi esse. Tá? Só que, como é que você faz isso? Como é que você pode fazer isso no teu planejamento, nas tuas metas para o ano que vem? Para você não deixar para finalzinho de dezembro, começo de janeiro, Réveillon, nossa, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Comece a olhar agora, que não tem emoção envolvida. Outro ponto do porquê que eu fiz o meu planejamento no comecinho do mês de dezembro, para não ter exatamente essas emoções envolvidas, para não ter assim... estouro de fogos, né? Você, né, com você jantando, você bebendo na virada do ano e tal, qualquer coisa assim, emocionado e falar assim, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer tal coisa, e nessa emoção a gente promete muita coisa, a gente fala muita coisa, e a gente tem pouco planejamento de como atingir, pouca noção de como atingir. Por isso que eu montei no começo de dezembro, porque não tem essa emoção envolvida. Eu falei assim, o que eu quero,
friamente, no momento em que eu estava aqui mais de boa, sozinho, uma madrugada que eu gosto de fazer, de planejar, de escrever coisas na madrugada. Então assim, se você funciona melhor de manhã, faz de manhã, à tarde para você é melhor, você curte mais à noite, faz à noite, faz no horário que você sinta melhor. Para mim, noite e madrugada funciona muito bem. Então eu peguei esse horário, esse período, comecei a escrever, eu quero isso para o ano que vem, eu quero aquilo para o ano que vem, eu quero outra coisa para o ano que vem, eu quero não sei o que, tá bom. Vamos ver se é viável. Então, primeira coisa, lista o que você quer. Quanto antes você fizer, menos emoções você vai ter ali de envolvimento. Beleza? Então, faz, né, no momento que você esteja assim um pouco mais tranquila e sem a emoção do Réveillon, sem a emoção do ano que vem, vai ser diferente e tal. Tá bom? Então, primeira coisa, faz a tua listagem do que você quer. Depois, tá? Faz o que eu coloquei também, faz o meu passo seguinte. Coloca quanto que você potencialmente vai usar de grana para atingir esses objetivos, tá? Renda, quanto que você vai precisar por mês, quanto que você vai precisar por ano, quanto que você vai precisar no total para atingir aquele objetivo. Se for um objetivo de uma parte, esse ano eu guardo a parte 1, ano que vem a parte 2, no ano seguinte a parte 3, coloca a parte 1 nesse ano, quanto que você precisa para essa partezinha desse ano também. Então, faz a listagem, tá? De quanto vai te custar por mês e por ano. Por que isso é importante? Cara, porque se de repente você faz esse planejamento, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, e você coloca nas contas e vê que não dá para atingir, não é que você vai desanimar, não é que você vai falar, putz, então é melhor nem tentar. Não, não é isso. Quando você faz esse planejamento e coloca os valores efetivos, você começa a fazer assim, bom, peraí, talvez eu esteja sendo otimista demais. Talvez não dê para atingir tudo esse ano. Talvez eu precise juntar um pouquinho mais ou talvez estender o prazo do meu objetivo. E tudo bem, você começa a planejar. Erro que as pessoas têm na hora de planejar uma meta de final de ano, uma meta não, mas uma resolução de final de ano ou de começo de ano, é achar que dá para fazer tudo. E você no planejamento você descobre que não dá. Você tem essa visão mais clara. Mas Lucas, eu vou desistir? Não, você só vai criar formas de viabilizar. Se você já ouviu em algum momento a minha história de como eu planejei junto com a minha ex-mulher, a gente era casado na época, lógico, uma viagem para Disney em 2016, aliás, a viagem foi em 2017, mas o planejamento foi em 2016. Se você nunca ouviu, eu vou resumir rapidamente. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem para Disney em 2016, em janeiro. A gente conversou. Ela falou assim, eu queria voltar em julho desse ano e tal. Eu falei assim, não dá, não sei o que, pro grana, não sei o que, não dá tempo de juntar esse dinheiro. Ela, mas e se a gente fizer tal coisa? Eu falei, não vai dar, né? Vamos ver se a gente consegue para janeiro do ano que vem. Fiz a conta, não daria. Ela falou assim, mas e se a gente fizesse mais dinheiro? E se a gente fizesse tal coisa? E a gente começou a criar formas de e se a gente fizesse A, B, C, ou D, ou F, enfim, a gente começou a criar um planejamento para esse objetivo. No final das contas, a gente precisaria juntar mais ou menos, tá, 18 mil reais além do que a gente ia juntar naquele ano para poder fazer a viagem. A gente conseguiu juntar, além dos 20, aliás, 18 não, a gente conseguiu juntar 23. A gente juntou 5 mil reais a mais, porque a gente foi fazendo todo o nosso esforço, foi na direção dos nossos objetivos e metas que já estavam ali para o ano de 2016, mas também a gente colocou essa viagem e deu certo. Mas a gente tinha que fazer a gente tinha que viabilizar. Não é só planejar e falar assim, eu vou, vai rolar. Não é legal ter essa impulsividade, é legal você ser intenso, eu sou super, mas se não tiver um mínimo de planejamento, você acaba se frustrando. E frustrações, se você não tiver um porquê muito forte seguir, você acaba dando uma desencanada, uma desistida também. Então é importante, listou o que você quer, lista quanto que vai custar. Por mês, por ano, se é uma meta que vai ser dividida em alguns anos diferentes, coloca quanto que você vai guardar naquele ano e tal, sabendo que é um passo daquela meta maior, beleza? Então, primeira coisa, né? Segunda coisa, lista valores. Depois, para mim, funcionou muito legal, funcionou muito bem, eu definir prioridades. Por quê? Tem coisas que não dá para abrir mão. Tem coisas que nesse planejamento eu consigo abrir mão para o ano 2023? Consigo. Tem coisas que eu não consigo abrir mão em 2022. Por quê? É preciosismo? Não. Algumas são necessidade e outras são assim, esse ano tem que rolar. Então assim, eu vou fazer o meu melhor,
os meus 100% ou 110%, 120% para chegar nessas metas. Então tem metas que são necessidade, tem metas que eu não quero abrir mão. Então, e tem metas que, ok, se não acontecer, não é uma frustração muito grande, dá para jogar para 2023, está tudo certo. Mas o que eu fiz depois, nos passos seguintes que eu já vou te passar, o que você vai fazer, né? Eu fui tentando viabilizar todas, tá bom? Mas passo seguinte para você, definição de prioridades. Pô, o que você não pode... O que é necessidade? Tá? O que é assim, pô, eu preciso que aconteça, não tem como fugir. E o que é assim, como eu fiz, blocos de prioridades. Prioridade número 1 é isso, eu preciso que aconteça. Prioridade número 2, pô, se não acontecer 100%, tudo bem, mas se acontecer eu vou estar muito feliz. Jogar para o ano seguinte, talvez não seja uma boa. Então assim, prioridade 2 é algo que você é quase tão certo quanto a prioridade 1 que você vai atingir o que você quer atingir, tá? Prioridade 3 foi o que eu fiz, 4, 5, aí você faz blocos de quantos tamanho você tiver, tá? Eu recomendo criar blocos e não colocar assim, só um. Essa é uma coisa, depois a segunda, a terceira. Eu recomendo criar blocos, por quê? O bloco ele te ajuda não só a atingir uma meta, mas duas, e você se esforça um pouco mais, atinge mais coisas, se motiva mais também. Então, recomendação: blocos de prioridades em cima da tua lista, que você já tem os valores, e aí você começa a priorizar 1, 2, 3, quantas você achar que faz sentido para você. Para quê? Para você saber quanto que você precisa ganhar, que esse é o quarto passo, planejamento de renda, tá? Hoje, você tem uma fonte de renda, 2, 3, como é que elas estão para o ano que vem? Qual que é a tua perspectiva? Qual que é o que você imagina que vai acontecer? O que já está certo que vai acontecer? Eu sei que certeza é difícil, mas assim, o que já está mais certo que vai acontecer? E o que talvez você tenha que dar uma trabalhada a mais, trabalhar um pouquinho, buscar outras alternativas. Então assim, comece a planejar a tua renda para o ano que vem também. A gente planeja o que a gente quer gastar, mas e o quanto vai entrar? E o quanto você vai faturar? E o quanto você vai ter de salário, de benefícios, de possíveis bônus? Onde é que está esse planejamento das entradas? As saídas a gente faz todo ano, né? Eu quero fazer tal coisa, eu quero viajar para tal lugar, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Isso a gente faz todos os anos, direto, meta, resolução, objetivo, a gente faz direto. Mas e quanto você vai receber? Essa parte precisa estar nesse planejamento, nessas metas para você atingir no ano que vem. Então comece a olhar também para a tua renda, para as tuas entradas. E aí entra o quinto passo, que são as metas. São as metas de faturamento. Metas para a empresa, metas de negócio próprio, metas de entradas. Você planejou a renda, quanto você precisa. Depois você vai colocar uma meta. Porque no meu caso, por exemplo, se eu só seguir com o que eu já tenho meio que garantido por contratos de clientes, eu não passo do mês 3 com o que eu tenho de entrada. Tá? Assim, passo janeiro, fevereiro, março, já não tenho mais grana para receber. Maneira de dizer, tá? Mas é praticamente isso. Janeiro, fevereiro e março e tal, meu planejamento acabaria. Então eu preciso colocar as metas para eu saber quanto que eu preciso gerar de novos clientes, quanto que eu preciso vender de cursos, quanto que eu preciso de novos projetos, quanto que eu preciso de trabalhos novos, enfim, o que eu conseguir fazer. Tá? Então, meta é importante, meta de faturamento, meta de renda, meta de negócio, para você começar a ver assim, se hoje não é possível, o que eu posso fazer para ser possível? Em 2016, naquela conversa que eu comentei com vocês, que eu tive com a minha na época, esposa, a gente estava na seguinte situação. Eu trabalhava numa faculdade, ela trabalhava num colégio, tá? Ela recebia de vez em quando uma renda a mais de um aluguel de imóveis que a família dela tinha, mas que não chegava, na verdade, que não chegava a 1/3 do salário dela, não dava 1/3, 1/4, era um valor que assim, ajudava muito, mas não era, vamos supor assim, não vamos colocar uma renda principal. A renda principal dela era o colégio, era o trabalho dela, mais essa renda que vinha extra. Eu trabalhava numa faculdade e tinha a minha empresa, tinha aqui a LM, a minha consultoria. Só que a consultoria, no ano de 2015, ela tinha tido um faturamento relativamente baixo, tá? Foi mais ou menos uns R$2.000 por mês, R$24.000 no ano, faturamento, e o lucro tinha sido de R$2.000 no ano. O que a minha empresa lucrou no ano inteiro foram R$2.000.
tá? Em 2015. 2016, eu fiz um esforço de aumentar faturamento, aumentar clientes, aumentar lucro e tal, porque, lógico, né, eu tinha esse objetivo da viagem muito forte. Coloquei meta, coloquei e tal. Lembra que eu falei que o 18 mil era o valor que a gente precisava gerar a mais naquele ano? O lucro da LM em 2016 foram 18 mil reais. Então, assim, o lucro aumentou 9 vezes, porque foi de 2 mil para 18 mil, e o faturamento foi de 24 para 60, ou seja, foi de 2 vezes e meia. Tá? Então, assim, eu consegui aumentar o faturamento, mais que dupliquei o faturamento da minha empresa e fiz 9 vezes o lucro do que ela tinha dado no ano anterior. Eram valores mais baixos de 2015 para 2016? Eram. Não era difícil bater o valor de 2015? Não era. Só que o esforço que foi feito em prol dessa meta da viagem foi um esforço bem grande. Naquele ano eu fiz assim, eu dormia pouco porque eu não sabia trabalhar tanto com essa questão de um pouco mais de efetividade, um pouco mais de inteligência no dia a dia, tá? Então eu trabalhava demais, ia abraçando tudo sem ver se realmente era algo que me daria algo mais no futuro, se me desgastaria mais do que eu receberia. Então, assim, tinha toda uma questão que eu não fui avaliando, que hoje eu consigo fazer com muito mais tranquilidade. Esse projeto não vale a pena, esse vale. E eu abraço, né, a gente aprende a dizer nãos. Esse é um ponto muito importante. Vou fazer um parênteses grande aqui. Aprender a dizer não. Às vezes a gente acaba dizendo sim para muita coisa, seja em qual esfera que for, e você acaba não se recarregando o suficiente, não tendo um tempo para você dar uma parada. Você acaba comendo muita besteira, você acaba indo no automático, piloto automático o tempo inteiro. Quando você pensa de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais planejada, um pouco mais pensada, você começa e olha, começa a escolher um pouco melhor o que você vai fazer, o que faz sentido, o que realmente você tem ali uma possibilidade, começa a enxergar um pouco mais para frente onde você quer chegar. Os nãos, eles são necessários, eles são muito bem-vindos e eles são assim, como que eu posso dizer? Eles começam a vir com menos peso. Porque, eu vou falar não para isso hoje, mas essa pessoa talvez fique um pouco incomodada, essa empresa talvez fique um pouco, né, mas esse cara não quer trabalhar comigo e tal, mas não é isso, é porque você dizer sim para aquele projeto pode te levar muito longe do teu objetivo. E aí para você voltar para depois para cá, para o meio, é mais difícil. Então, estou muito aqui, mas eu precisava estar mais aqui. Eu estou indo muito para lá. Como é que eu faço para voltar? É mais difícil voltar. Então, dizer não é você, às vezes, já se manter aqui. É mais fácil eu me manter aqui do que ficar saindo para tentar chegar aqui de novo. Tá? Então, o não, né, quando a gente aprende a dizer, a gente acaba se sentindo menos culpado, porque é um não que você sabe que é naquele momento um não também. Mais pra frente você pode dizer um sim, a pessoa pode, empresa, enfim, mundo gira, mundo dá voltas, a gente sabe disso, mas é importante dizer nãos também. E com relação às metas, tá? É importante você começar a ter uma visão de futuro, não só fazer as coisas no piloto automático. Eu sei que se você hoje tem dívidas, cara, é difícil olhar para frente, para objetivos, para metas, sendo que você precisa gerar uma grana, uma compra para pagar uma conta desse mês, do mês passado, que já está atrasada, do mês seguinte, da semana seguinte, de amanhã, de repente. Então eu sei que quando você já está meio que enforcado, pensar nossa, eu quero fazer tal coisa para o ano que vem, pensar em planos é mais difícil. Mas eu te garanto por experiência própria, por experiência de clientes, por entrevistas que você pode ver aqui no Instagram, Facebook, YouTube da Live dos Campeões, que quando você tem objetivos, fica muito mais fácil você sair de dívidas e você começar a tocar esse planejamento com muito mais vontade também. Beleza? Parênteses fechado. Agora sim, último item do seu planejamento e metas para 2022. Ajustes do seu plano mês a mês. Como assim? Pense o seguinte, você listou o que você quer atingir, tá? Passo 1. Você colocou ali quanto que vai custar por mês, por ano, definiu blocos de prioridades, já sabe mais ou menos como é que vai ser sua renda, planejou metas para você ter rendas a mais para conseguir atingir mais coisas. Agora, ainda assim, pode ser que alguns dos objetivos que são importantes para você não está sendo possível atingir esses objetivos também. Aí você vai começar a fazer o que eu chamei de ajuste. É você olhar assim, janeiro,
qual que é a tua renda? Fevereiro, março, abril. Renda estimada. Faz cenário 1, cenário 2, cenário 3, não importa. Renda num cenário pessimista, renda num cenário realista, renda num cenário otimista. Faz a tua lista 1, 2 e 3, tá? De renda, mês a mês. Coloca os blocos de prioridade. Então, quais são os objetivos do bloco 1, objetivos do bloco 2, objetivos do bloco 3, assim por diante. E vai colocando assim, o que é necessidade? Qualidade de vida e reinvestimento da empresa. Quanto que vai me custar por mês? 5 mil na qualidade de vida e mais 1.000 no reinvestimento da empresa. Então, eu sei que 6 mil reais por mês eu preciso. Tá, 6 mil reais por mês. Eu vou precisar de janeiro até dezembro. Beleza. Agora, eu quero montar uma reserva. Eu quero aumentar a reserva que eu tenho. Beleza, eu tenho aqui um valor X, eu quero juntar, vamos supor, 10 mil reais no ano. Eu posso dividir por 12? Posso. Mas tem um outro mês específico que eu ganho um pouco, que eu tenho o potencial de ganhar um pouco mais de dinheiro, por conta de algumas coisas que eu sei que podem acontecer no ano que vem. Então, assim, eu posso pegar, e ao invés de guardar janeiro, fevereiro e março, guardar um pouco mais em dezembro para compensar? Se tiver no meu planejamento e eu estiver confortável com isso, posso. Porque janeiro, fevereiro e março eu posso pegar e juntar essa grana um pouquinho, né, juntar um pouquinho mais para fazer uma viagem em maio, por exemplo. Eu consigo fazer esse ajuste mês a mês. E é isso que eu começo a te convidar para você ajustar também. Porque você sabe quanto que você precisa no ano, tá? Se a tua renda não está sendo suficiente para isso, comece de repente a deixar alguns desses objetivos parceladinho. Como assim? Um pouco para esse ano, um pouco para o ano que vem. Ah, não dá para juntar tudo esse ano, tudo bem, junta um pouco para agora, um pouco para o ano que vem. Aqueles que você pode abrir mão para o ano seguinte, para os anos seguintes, começa a fazer esse planejamento. Começa a ter uma visão não só de 2022, mas começar a olhar 2023, 2024. Lucas, está muito distante. Cara, a gente está no finalzinho de 2021, ano que vem já tem Copa do Mundo e daqui a 3 anos já tem Olimpíada de novo, porque a Olimpíada foi no ano depois. O tempo é muito... corre, não corre, mas a percepção que a gente tem de tempo, ela acaba sendo até um pouco diferente. Então, não acha que é muito tempo planejar 2, 3 anos para frente, não. É você começar a olhar um pouco mais para a tua vida e ficar menos restrito e restrita, tipo, num calendário de 12 meses. Tá? É você começar a olhar a tua vida com um aspecto um pouco mais 360, sabe? Um pouco mais, tipo, geralzão. É olhar e falar assim, bom, eu tô aqui planejando 2022. Como é que eu faço para ter mais chance de atingir meu planejamento para 2023? Se eu começar agora também. Todo ele? Claro que não, uma parte. Aquilo que é principal. 2024, a mesma coisa. Aquilo que é principal. Pô, eu tenho aqui nos meus objetivos a compra de um carro. E eu já vi que dificilmente eu consigo em 2022. Tá? Pode acontecer? Pode, mas dificilmente eu consiga. O que eu posso fazer? Eu pego esse plano e jogo também para 2022 e 2023. E tá tudo bem. Por quê? Porque é um plano que não precisa, eu não tenho necessidade que ele aconteça no ano que vem. Seria fantástico, seria ótimo, mas não é prioridade. Não está na minha prioridade 1. Ele está no meu bloco de prioridade 5. Então ele não é assim, eu preciso que ele aconteça. Ah, joguei para o ano seguinte, tudo certo. Eu consigo olhar já para 2023 também, para o meu planejamento, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu quero atingir, para aquilo que eu vou fazer para buscar aquele objetivo. Então, começa a olhar também para o teu planejamento dessa forma. Esse é o último passo, ajuste mês a mês, beleza? Fazendo isso, seguindo esse passo a passo, seguindo o que eu acabei de te dizer, seguindo o que eu fiz para montar o meu planejamento para o ano que vem, tá? Você tem grandes chances de atingir os teus objetivos também em 2022. Diferente daquilo que a gente sempre faz, que é no final do ano, resolução, eu vou lá na emoção, esse ano eu vou fazer tal coisa e tal. Você está montando agora. Você está montando hoje, está montando nesse final de semana, com frieza, você está montando no momento mais tranquilo, você está montando sem aquela emoção do momento, sem de repente estar bebendo, de repente estar com algum amigo, alguma amiga, família, enfim, abraçando, falando, esse ano eu vou fazer tal coisa. Planeja, vê se é possível. Antes de você, vou dizer assim, se iludir que você vai fazer, e a hora que você coloca no papel, você fala assim, putz, nem dá para fazer. Já descubra isso antes e busque formas de que seja possível atingir esses objetivos. E não, senão vai virar sempre uma resolução, virar sempre um sonho, virar sempre uma frustração para você no começo do ano seguinte ou no final do ano. Nossa, estamos em dezembro e não fiz nada esse ano, né? Putz,
mais um ano fazendo isso, eu tenho certeza que você não quer passar, tá bom? Pessoal, esse era o conteúdo de hoje que eu tinha para vocês. Quem chegou agora no final, do meio pro final, não pegou todo o conteúdo, fica tranquilo que ele vai ficar gravado. Instagram, Facebook e YouTube, como sempre, tá bom? Às vezes, o roteiro escrito, ele vai pro blog e pro meu LinkedIn. Hoje o roteiro foi completamente contando uma história minha, então não tem nada escrito detalhe por detalhe, mas você consegue consultar esse material aqui no Instagram. Assim que a gente desligar, já vou postar. Facebook, YouTube, ainda hoje eu vou postar também, sexta-feira, dia 17 de dezembro, e durante o seu final de semana para você poder fazer com tranquilidade. E também, se você viu esse vídeo depois desse final de semana, fica tranquilo, dá para fazer também, tá bom? E recomendo que você faça. Grande abraço, ótimo final de semana para vocês e fui!